Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no 3º capítulo. Eu quero ler do verso 12 até o versículo de número 16. Filipenses, capítulo de número 3, a partir do 12º verso. Eu queria falar sobre a busca da maturidade durante a nossa caminhada com Deus, durante a nossa caminhada com Cristo. Filipenses 3, a partir do verso 12, diz assim: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, até aí. O apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Filipos, ele fala a respeito desta busca constante pela maturidade, por o desenvolvimento em várias áreas que engloba a vida humana. Maturidade não é algo que alcançamos exclusivamente com a idade. É óbvio que com o passar dos anos nós vamos amadurecendo, porque a própria vida nos ensina algumas coisas. Mas essa maturidade a qual Paulo se refere é em relação a tudo na nossa jornada, não tão somente as experiências da vida que vamos somando à medida que os anos vão se passando, mas Paulo também está falando sobre a sua relação com Deus, sobre a forma como ele entende o sofrimento de Cristo, pelo qual Cristo passou, como a sua vida de discipulado junto a Deus se dá a partir do momento em que a sua vida foi alcançada pela pessoa de Jesus. Falar sobre desenvolvimento da vida para o apóstolo Paulo se refere a tudo o que acontece durante a sua jornada. Por isso que no verso que nós lemos, no verso de número 12, quando ele disse, olha, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando Paulo está falando sobre esta perfeição, Paulo está reconhecendo que por mais que ele tenha amadurecido, por mais que ele tenha aprendido, ainda assim há muito a se aprender, ainda assim há muito para amadurecer. Paulo consegue ter uma percepção do que ele já enfrentou na vida, de onde ele chegou, mas também consegue observar que há muito ainda pela frente para ser alcançado. Paulo tem uma perspectiva da vida, tanto do passado, do presente, quanto do futuro, de uma maneira ampla, e ele reconhece que Deus, pela sua graça, mudou muitas coisas na vida dele, mas ele também consegue ver que há muitas coisas ainda a ser mudada e transformada. O apóstolo Paulo escreve esses versos, fala sobre o conhecimento de Cristo. Nos versículos anteriores, que nós não chegamos a ler, do capítulo de número 3, ele vai falar sobre o conhecimento de Cristo. O versículo 8, especificamente, ele diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo vem escrevendo aos cristãos, dizendo que ele havia aprendido e adquirido muitas coisas. Ele tinha um grande zelo para com a lei, ele perseguia a igreja de Cristo porque ele entendia que esse era o caminho correto para cumprir a vontade de Deus até a sua conversão. Ele ia fazendo tudo da melhor forma possível de acordo com o conhecimento que ele possuía. E quando ele tem os seus olhos abertos, seu coração transformado pela pessoa de Jesus, ele tem uma nova forma de enxergar tudo
e ele considera tudo aquilo refúgio, tudo aquilo como algo sem valor, para que a partir de então ele pudesse ter essa nova vida em Cristo Jesus, a qual dia após dia ele estava sendo transformado. Portanto, quando chegamos no versículo 12, ele diz, olha, nessa caminhada com Deus, nessa nova vida em Cristo, nesse novo momento pelo qual Deus tem feito a minha vida passar, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu prossigo, eu continuo caminhando para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Nós fomos conquistados por Cristo Jesus para termos uma vida perfeita. Mas enquanto não temos uma vida perfeita, nós caminhamos com Cristo o caminho da busca da perfeição. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, olha, eu sei quem eu sou e sei também quem eu deveria ser. Enquanto eu não sou quem eu deveria ser, eu caminho prosseguindo e lutando para alcançar esse objetivo, esse alvo de quem Deus quer que eu seja. Essa é a consciência de maturidade do apóstolo Paulo. E precisa ser muito maduro para conseguir, de fato, reconhecer isso. Reconhecer que não somos ainda quem deveríamos ser, mas que podemos lutar para ser aquilo que, de fato, Deus quer que nós sejamos. Isso é maturidade. Porque a nossa jornada aqui, ela vai ser sempre marcada pelo pecado, pelo erro. Sabemos que só seremos perfeitos como Cristo no dia da glória, no dia em que nos encontrarmos com Cristo Jesus, no dia em que o Senhor nos chamar à sua presença. Mas enquanto esse dia não chega, durante a nossa caminhada, nós precisamos reconhecer quem somos, para que o Espírito de Deus possa nos transformar segundo a imagem de Cristo Jesus todos os dias. É uma luta contínua, é uma luta constante. Uma luta a qual o apóstolo Paulo reconheceu que ele enfrentava. Uma luta que Paulo traz aqui nesses versos aos filipenses, para que eles possam entender que apesar de não vivermos ainda de maneira completa como Deus quer que nós vivamos, nós não podemos desistir de buscar esse estilo de vida. Nós precisamos sempre nos espelhar em Cristo Jesus e assim procurar viver segundo o exemplo dele. Essa é uma luta contínua. Quando nós paramos para ver o estilo de vida do ser humano e a forma como Deus quer que o ser humano viva, nós vemos muitas diferenças que exige de nós entrega total ao Senhor para que Ele nos molde. Nós precisamos lutar todos os dias contra o nosso orgulho, o nosso ego, para que possamos ser solidários. A solidariedade, segundo o Evangelho de Cristo Jesus, vai na contramão do egoísmo. Mas para que nós sejamos de fato solidários, nós precisamos reconhecer o egoísmo que muitas vezes tenta dominar o nosso coração. E nessa jornada, em muitos momentos, pela graça de Deus, nós vencemos o egoísmo e nos tornamos solidários. Mas, lamentavelmente, em muitos momentos, nós deixamos a solidariedade de lado e o egoísmo vence. É uma batalha, é uma luta. Nós sabemos que o valor do reino de Deus é a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, vivendo de acordo com o Evangelho de Cristo, nós precisamos ser justos, agir com justiça, desde as pequenas coisas até as grandes coisas que envolvem a nossa vida. Precisamos ser justos nas nossas relações, precisamos ser justos nos nossos negócios, precisamos ser justos na resolução de conflitos, precisamos ser justos para reconhecer quando o erro é nosso e quando o erro é do outro. Justiça. Só que a nossa luta todos os dias é contra a injustiça, porque nós sabemos que, como seres humanos pecadores, quando é possível nos beneficiar, nós nos beneficiamos, mesmo que não seja tão justo, mesmo que não seja tão certo. Quando o apóstolo Paulo fala dessa sua caminhada, ele traz à tona essa realidade da natureza humana, que na busca da perfeição nós não somos perfeitos. Na busca de uma vida madura, nós agimos ainda com imaturidade. Na busca de viver de acordo com o Evangelho de Cristo, muitas vezes nós vivemos de acordo com os princípios de Adão e Eva, que procuraram ser como Deus, comendo do fruto que havia sido proibido. Então Paulo aqui, quando ele fala, olha, mas eu prossigo, quando ele coloca essa ação
eu prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado, ele está dizendo, eu tenho a percepção e a visão do que Deus quer para mim e eu vou em busca disso. E esta é a luta que nós devemos travar todos os dias e prosseguir continuamente. Todos os dias que Deus nos presenteia com um dia abençoado, um dia cheio de tarefas, um dia cheio de desafios, um dia cheio de oportunidades, nós precisamos pedir para que Deus nos ajude, sabendo que nós não somos perfeitos, mas que nós vamos prosseguir com os nossos olhos fixos em Cristo, atrás daquilo para o que Ele nos conquistou. É a nossa luta diária. Paulo vai continuar no texto dizendo, olha irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha, eu não alcancei essa perfeição. Paulo, ele está dizendo, olha, por mais que eu veja que a minha vida já não é mais o que foi, eu sei que eu ainda tenho muito para alcançar. E eu acho linda essa percepção do apóstolo Paulo, porque ela não é pessimista, não é uma visão de que tudo está sempre ruim, que nada dá certo, não é uma visão de alguém que se sente inferior, com uma baixa autoestima, mas também, ao mesmo tempo, não é uma visão arrogante, orgulhosa, de alguém que se sente perfeito, que se sente como aquele que alcançou tudo que poderia alcançar e se põe como um paradigma, um modelo a ser seguido. Não. Nesses versos, o que Paulo está dizendo é que ele sabe que Deus mudou muito a vida dele, mas que Deus também ainda tem muita coisa para mudar. E nós nos encaixamos, nos percebemos muito nessa visão do apóstolo Paulo, porque Deus mudou muita coisa na gente. Se Deus não tivesse mudado muita coisa na nossa vida, nós não estaríamos nem aqui hoje. Deus mudou muita coisa. Mas é fato também que tem muita coisa que a gente sabe que Deus precisa mudar ainda e nós precisamos entregar nas mãos dele. Essa percepção de olhar para nós mesmos e dizer assim, olha o que Deus já fez. Mas ao mesmo tempo dizermos, Deus, eu me abro para que o Senhor faça mais, porque tem muito mais ainda que precisa ser feito na minha vida. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor mudou em mim, mas me ajuda, porque tem muita coisa que eu sei que ainda precisa mudar. É essa visão do que Deus já fez, mas do que Deus ainda pode fazer. E Paulo fala sobre isso, dizendo, olha, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Paulo está dizendo, olha, eu esquecendo das coisas que para trás ficam, não é no sentido de que ele não se lembra mais dos equívocos cometidos, das histórias que marcaram a sua adolescência, a sua infância, a sua juventude. O que Paulo está dizendo é que ele não se apoia mais nas obras da sua própria mão, ele não se sente confortável e ele não se sente protegido pela sua própria capacidade, pelas suas próprias habilidades, por aquilo que ele havia feito e construído. Ele diz, olha, eu não olho mais para essas coisas, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu não confio mais em mim mesmo e avanço para aquilo que está diante de mim. A palavra avançar, ela vem das ações realizadas pelos atletas naquela época, que corriam inclusive para competições nos estádios, que estavam sempre procurando um prêmio, procurando alcançar os louros, vencendo assim as suas competições, e ele diz, olha, eu avanço, eu prossigo, eu continuo lutando, eu continuo mirando o alvo, eu prossigo para ele. Paulo deixa de confiar nas suas forças, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, e ele agora se mobiliza, ele agora age em busca do alvo, mas ele entende agora que esse alvo ao qual ele se entrega e vai atrás é Cristo Jesus. Ele, mesmo dizendo de uma ação que ele realiza, que é de prosseguir, que é a de avançar, ele reconhece que isso só é possível por causa da vocação de Deus em Cristo Jesus. É a confiança no Senhor. Maturidade é entendermos que Deus pode nos transformar
mesmo quando nós sabemos que nós, por nossas forças, teremos dificuldades em conseguir. É difícil mudar, né? Nós temos hábitos, nós temos vícios. Nós vamos crescendo e nós vamos nos acostumando com as coisas. É difícil para a gente qualquer mudança, principalmente se a mudança for muito brusca, muito profunda. Você com certeza já falou algumas coisas assim, mas eu sempre fiz assim. Eu aprendi isso desde quando minha avó ensinava minha mãe, né? E a gente vai fazendo, a gente vai repetindo. E para nós mudarmos as coisas não são fáceis. Eu me lembro de uma história em que uma mulher ela foi assar um pernil grande, e ela cortou o pernil em dois, temperou o pernil, colocou os 2 pedaços do pernil no forno, assou, ficou delicioso, ela colocou na mesa, e o marido, olhando aquilo, ficou na dúvida por que ela cortava o pernil, né? E ele achava bonito o pernil inteiro, né? Só que a esposa tinha o hábito de cortar no meio para assar em 2 partes. E ele perguntou para ela, falou: senhora, por que você corta o pernil? Ela falou assim: porque minha mãe cortava. Ele falou: vou perguntar para minha sogra por que ela corta o pernil. E ele foi, encontrou com a sogra. Falou: sogra, tal, tua filha sempre corta e tal, e ela falou que você fazia isso e tal. E por que você fazia? Aí a sogra respondeu, falou: olha, eu fazia porque minha mãe fazia assim. Aí ele falou assim: não é possível, vou ter que perguntar para a avó da minha mãe. E foi lá e perguntou para a avó. Falou: olha, avó, a gente sempre come pernil e tal, e a minha esposa tem um hábito de cortar, e me surgiu uma curiosidade do nada, assim, de saber por que ela cortava. E ela falou que cortava porque a mãe dela cortava, e eu fui perguntar para a minha sogra, ela falou que era porque você cortava. E aí, por que você cortava? Eu cortava porque minha mãe cortava. Aí ele foi na 4ª geração perguntar, né? A senhora estava viva ainda. Ele foi lá e falou: olha, eu queria saber por que a senhora corta o pernil e não sei o quê. Explicou tudo para ela. Ela falou: meu filho, eu cortava mesmo, porque no meu forno não cabia inteiro. Passou 4 gerações, mesmo cabendo agora inteiro, continua cortando. E nós somos assim. Porque fazia, lá no começo podia até ter um motivo para fazer. Mas chegou na gente, é porque faziam, tá assim. E para a gente mudar, a pessoa sente até um aperto no coração de não cortar o pernil. Fala: nossa, eu estou pecando se eu não cortar esse pernil. Porque nós vamos habituando, e o apóstolo Paulo, ele vem mostrar para nós que a nossa vida, ela precisa ser mudada, ela precisa ser transformada, e tem muitas coisas que para nós é difícil demais mudar, porque nós carregamos isso com a gente. Nós aprendemos quando éramos crianças, nós desenvolvemos esses hábitos, a gente passou a fazer aquilo o tempo todo, a gente não consegue se ver sem fazer aquela mesma ação que repetitivamente nós fizemos. E é difícil para a gente. Por isso os nossos hábitos. Por isso que muitos relacionamentos enfrentam dificuldades. Porque os hábitos de um incomodam o outro. Os hábitos do outro incomodam. E as coisas vão indo. E a gente sempre fez assim. E na nossa vida de comunhão com Deus, na nossa vida espiritual, na nossa vida comportamental é a mesma coisa. Nós temos hábitos. Hábitos que às vezes são difíceis de deixar. Comportamentos que são difíceis de serem abandonados. E é só a graça de Deus para moldar e transformar o nosso coração. Por mais que tentemos, podemos não conseguir. Mas se abrirmos o nosso coração e deixar que Deus nos transforme, as mudanças podem acontecer pela graça dele. É uma caminhada, é prosseguindo para o alvo, focando no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso descanso, Cristo Jesus é o nosso repouso, Cristo Jesus é o nosso prêmio, é para Cristo que nós devemos olhar. E aí então ele termina nos 2 últimos versos, 15 e 16, dizendo: todos, pois que somos perfeitos. Aqui o perfeito não significa que já alcançamos essa perfeição, mas perfeitos para o apóstolo Paulo no versículo 15, são pessoas que estão se entregando a Deus e que na caminhada olham para Cristo e vão seguindo, sempre com seus olhos fixos em Cristo Jesus. Isso é ser perfeito. Perfeito não é não ter erros, não é não ter pecados. Perfeito aqui não é não cometer falhas. Perfeito é você olhar para Cristo, ter Cristo como seu exemplo e reconhecer os seus limites e prosseguir. E ele diz: olha, para nós que somos perfeitos, que temos Cristo como nosso exemplo, tenhamos este sentimento,
que nós possamos ter o sentimento de que Deus já nos mudou muito, mas que tem muitas coisas que ainda precisam ser mudadas. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento. Se porventura alguém pensa de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ou seja, essa maturidade Deus ainda vos dará. Deus vai nos dar a maturidade necessária para que entendamos que Deus tem nos moldado, que Deus tem nos transformado, mas que tem muitas coisas que ainda precisam ser transformadas também. E o que precisa ser moldado e transformado nos nossos corações? O que precisa ser moldado e transformado no coração de cada um de nós? Deus, trabalhando de maneira pessoal conosco, sabe do que cada um de nós necessitamos. Deus conhece as minhas fragilidades, assim como Deus conhece as suas fragilidades. Deus sabe aonde eu cresci e amadureci, mas Deus sabe também aonde eu ainda preciso crescer e amadurecer. Deus sabe aonde você se desenvolveu, mas Deus sabe também aonde você precisa se desenvolver porque você ainda não amadureceu. Deus conhece a nossa vida e nós vamos caminhando, salvos em Cristo Jesus, nós vamos caminhando e amadurecendo de acordo com a vontade do Senhor e de acordo com o trabalhar do Seu Espírito na nossa vida. Por isso que hoje à noite, que juntos aqui, nós possamos reconhecer diante de Deus tudo que Deus já fez em nossas vidas e que possamos orar pedindo para que Deus faça aquilo que nós sabemos que ainda precisa ser feito. Que nós possamos nos abrir para o Senhor e dizer: Deus, molda a minha vida, transforma o meu coração, venha moldar o meu interior, que nós possamos ver aonde estamos, reconhecendo de onde Deus nos tirou, mas também almejando aonde Deus quer nos levar, para onde Deus quer nos conduzir. Nós vamos ter um tempo de oração. Queria chamar a Duda para tocar algo para nós. Enquanto a Duda vem à frente, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Quando Paulo escreve esse texto, ele reconhece que a sua vida tem passado por mudanças mentais, tem passado por uma renovação da maneira como ele enxerga a vida. Ele tem passado por uma transformação contínua. E nós também somos submetidos a essa transformação contínua. E que hoje você possa reconhecer o que precisa ser mudado na sua vida, talvez nos seus relacionamentos. Às vezes o ódio, a mágoa possa estar imperando no seu coração e o Evangelho de Jesus te conduz ao perdão, ao amor. Às vezes a indiferença pode estar ecoando em você e o Senhor te chama a ter compaixão. Você pode estar passando por momentos em que a irritabilidade na sua vida pode estar alta e Deus quer te trazer domínio próprio. Tudo aquilo que é contrário aos valores do reino de Deus são coisas que somos chamados a vencer. E é por isso que nós ainda não alcançamos a perfeição. Mas prossiga para o alvo, prossiga. Reconheça o que precisa ser mudado e transformado. Olhe para Cristo Jesus. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti, ó Deus. Nós somos homens e mulheres falhos, ó Deus. E assim como o apóstolo Paulo, nós estamos enfrentando momentos de transições, momentos de mudanças. Muitas mudanças já são perceptíveis na nossa vida, mas da mesma forma, muitas outras ainda precisam ser mudadas. Não somos perfeitos, mas queremos declarar que assim como Paulo deu o exemplo dele, nós também queremos continuar prosseguindo. Queremos continuar, ó Pai amado, com os nossos olhos fixos
no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor, e queremos prosseguir em busca dessa transformação que é constante e diária. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Traga-nos o esclarecimento que precisamos e que consigamos, por meio do Seu Santo Espírito, enxergar aquilo que precisa ser moldado e transformado na nossa vida, para que a nossa relação contigo, ó Pai, seja cada vez mais profunda, para que as nossas relações com as pessoas à nossa volta seja cada vez mais transparente, para que tudo aquilo que envolve a nossa jornada, Pai, venha a ser algo que nos traga paz, que nos traga alegria, satisfação, e que assim, ó Pai, possamos amadurecer dia após dia, e que sejamos sempre transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo nosso Senhor, em nome de quem nós oramos, agradecidos pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém, Pai. Amém. E eu encerro a minha fala dizendo que uma das coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, e Paulo, ele escreveu grande parte das cartas que nós temos no Novo Testamento, uma das coisas que Paulo sempre enfatiza é a importância da vida em comunidade. Ele escreve às igrejas, a igreja de Filipos, as igrejas da Galácia, a igreja de Roma, as comunidades. E a gente sabe o quanto, numa sociedade individualizada, porque nós vivemos tempos de individualidade, o quanto é difícil a gente entender, e não só entender, mas viver os princípios da comunidade, princípios comunitários, viver uns com os outros. É mais fácil a gente viver isolado, porque vida em comunidade não é fácil, não é fácil. Quando a gente se relaciona com as pessoas, tem coisas boas, mas tem coisa difícil também, não é? É igual família, né? Família é uma bênção, mas que família dá trabalho também, né? Tem dia que a esposa é uma maravilha, mas tem dia que só Jesus na causa. E vice-versa também, tem dia que o marido, nossa, você fala assim, nem parece um homem que eu casei. Mas tem outros que você fala assim, ô Jesus, vem logo, Maranata, né? É relacionamento, e vida de comunidade é a mesma coisa. Às vezes as coisas vão muito bem, as pessoas nos ajudam, às vezes tem dificuldade, crises, mas Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele deixa isso muito claro, e ele fala o quanto que é importante a gente viver em comunidade, o quanto é importante a gente aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a caminhar mais uma milha, aprender a ajudar, ter paciência, ter perseverança, e a lista continua. Por isso que eu queria hoje incentivar você a ir com a gente no dia 15 e ficar firme, participativo nas programações da igreja, porque a igreja é convivência, a gente tem que conviver, e conviver uns com os outros, porque quando chegar no céu, não vai ter jeito de você ficar sozinho, então já vai fazendo o teste aqui, para quando chegar lá. Bom que lá vai ser todo mundo perfeito, né? A imagem de Cristo, né? Mas é aqui que a gente vai vivendo comunitariamente. Então participe, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé?